Doineg. Então, meio de 32 minutos, normalmente a gente abre o Band News no meio do dia com um bate-papo, com uma conversa, mas a gente teve a oportunidade de conversar com um empresário, um jovem empresário brasileiro que morava em Kiev com a sua mulher, uma ucraniana, e que já deixou Kiev, já está numa cidade na fronteira com a Polônia, onde mora a mãe da esposa dele. Conversamos com o professor Bernardo Val, especialista em armamento, pôde nos dar uma noção do poderio bélico e a forma como a Rússia ataca a Ucrânia. E, evidente, lá pelas tantas, disse o professor Bernardo Val, as sanções que o Ocidente adotou contra a Rússia, elas acabam também se voltando para aqueles que adotam a sanção, né? Então ele citou o caso do gasoduto, que a Alemanha não dá o licenciamento ambiental, mas também não gera o gás da Rússia para a Alemanha. E, obviamente, quando a gente fala em sanção, quando a gente fala nas reações do Ocidente, vem sempre aquela discussão. Vem cá, e o Brasil? O que o Brasil deveria ter dito? O que o Brasil disse? Por que o Brasil não disse? Como é que está essa discussão? E houve uma manifestação, primeiro uma manifestação, não, vou chamar de não oficial, porque foi uma manifestação do vice-presidente da República, em que ele disse que o Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia, então o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano, isso é uma realidade, e por aí vai, né? Bom, a questão é que o Itamaraty, ele não soltou uma nota dizendo o Brasil não concorda com a invasão, isso é uma realidade, o Putin não aprende, não adianta, que são os termos usados pelo vice-presidente da República e que são uma visão muito pessoal dele, né? Aquilo não traduz a posição do governo brasileiro. O Itamaraty, até esse momento, deu declarações muito cuidadosas, todas, né? Então o Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades, né? Todo mundo apela para a suspensão das hostilidades. E ao início das negociações para uma solução diplomática, que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas. Isso foi uma declaração do Ministério das Relações Exteriores. E hoje, se a gente pegar no Twitter do Itamaraty, está lá a informação de que o ministro Carlos França recebeu hoje um telefonema do secretário de Estado dos Estados Unidos e eles debateram a crise de segurança na Ucrânia, o tratamento do tema no Conselho de Segurança, e os ministros discutiram, dito no Twitter, o que é possível fazer para encerrar as operações militares em curso, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito. Muita gente que está observando a posição do governo está sendo crítica e esperando que o governo, que o Itamaraty, venha com uma nota furibunda condenando a atitude do Putin, se possível adjetivando, se possível com os adjetivos os mais fortes possíveis, ditador, invasor, enfim. E se a gente olhar as notas usadas, não vou falar pela China, porque a China tem uma aliança com a Rússia em termos diferentes, a China tem um tamanho diferente, mas se a gente pegar o BRICS, a gente tem lá a Rússia, obviamente, tem lá a China, vamos esquecer. Tem lá a África do Sul e tem a Índia. O que a África do Sul fez? Ela soltou uma nota dizendo que está preocupada com as tensões em curso, insta todas as partes a dedicar esforços e encontrar uma solução que ajude a resolver o conflito. Todas as partes têm muito a ganhar com o resultado negociado e por aí vai. E a Índia, que mantém também uma posição de neutralidade, ela nas suas manifestações também ressalta os acordos e pede uma solução pacífica. Bom, já não dá para ser pacífica e tal. Mas, de novo, Índia, África do Sul, neutralidade. A própria China, nas suas manifestações, não foi nem de condenação aos Estados Unidos, nem de condenação
a Rússia, fica ali aquele cuidado. Aí vem o Brasil e a gente cobra, né, ou vê muita gente cobrar do Brasil uma postura agressiva. É curioso, porque essa postura agressiva que se espera ou que se cobra do governo brasileiro não é uma postura da tradição brasileira, que alguém pode condenar. Não, o Brasil deveria ser o maior corajosão, né? Mas não é da nossa tradição. Quando teve a Guerra do Golfo, por exemplo, nos anos 90, a Argentina mandou tropa. A Argentina mandou tropa para apoiar os Estados Unidos e tal. E o Brasil, neutralidade. O Brasil ficou neutro, não se meteu. Por que vai mandar tropa? A Argentina mandou 100 homens, 300 homens. Era o governo Menem. E o Brasil não mandou, né? Depois se descobriu na invasão do Iraque que as tais armas de destruição em massa, que foi um argumento usado pelo governo para invadir o Iraque, não existiam. Mas enfim, o fato é, o Brasil não se meteu. Quando a gente pega a história brasileira, é uma história que tem momentos de alguma aliança, mas é marcada por uma boa dose de independência que passou pelo Juscelino Kubitschek, por exemplo, passou por um governo de esquerda que foi o Jango, passou pelo regime militar, que viveu momentos de aliança e momentos de independência. O Brasil se aproximou da Alemanha, se afastou da Alemanha, em momentos que depois se aproximou e incomodou os Estados Unidos. É um país, primeiro, que não tem tamanho para ter lado. Depois tem interesses como todos os países que têm lado têm. Ou os países que têm lado são países que se posicionam ao sabor do certo e do errado, da satanização e da santificação, da identificação daquilo que é lindo e daquilo que é feio. Já o Brasil, não. O Brasil só seguia para os seus interesses econômicos. Os americanos, eles não seguiam para os seus interesses econômicos. A Alemanha não seguia para os seus interesses econômicos. O Reino Unido também não. A Rússia também não. A China também não. Só o Brasil tem que se guiar por uma visão romântica do que são as relações internacionais. A gente depende da China de forma absoluta. A gente depende da Rússia de forma importante no agronegócio, a gente sabe disso. A gente depende de uma relação de qualidade com os Estados Unidos. Aí a gente vai escolher um ou os outros dois. Não, nós vamos falar assim, essa OTAN aí é um lixo. Não, essa Rússia aí não tem limite. Não é esse o papel do Brasil. Há momentos em que é preciso tomar uma posição. Sim, uma posição depois da qual começa a ficar meio ridículo. Mas chegou a hora? Não chegou a hora? Essa análise tem que ser muito criteriosa. Então, a construção de uma posição de país não se dá na porta da entrada de um prédio público que o vice-presidente repetiu o nosso presidente. Em várias ocasiões, o presidente da República deu declarações absurdas, dadas na porta. Aí vai o general Mourão, sem nenhum motivo, o desejo dele, resolve condenar. Claro, não tem importância o que o vice-presidente da República fala. Aliás, o presidente disse isso de forma bolsonariana, né? Deu uma patada no vice-presidente, não precisava, podia ter, chamou de esta pessoa, precisava. Podia ter dito que respeita a posição pessoal do vice-presidente da República, mas que a posição oficial do Brasil vai ser construída e vai dar ciência aos brasileiros e ao mundo o que o Brasil pensa. Não precisava ter dado a patada que deu. Mas o fato não é de hoje que o Brasil adota uma posição que muita gente questiona. Em geral, pessoas que não estão lá tomando decisão e que na hora que falta fertilizante não vão saber o que fazer, nem vão produzir fertilizante para a gente. Ou não vão lá depois negociar com Moscou ou com
beijinho com Washington e tal. É muito fácil dar pancada. E não é o governo Bolsonaro. O que o governo Bolsonaro fez é provavelmente aquilo que teria feito o governo Temer, o governo Dilma, o governo Lula, o governo Fernando Henrique Cardoso. É uma postura do Itamaraty que, neste caso, tem absoluta coerência. É a formiga querendo dar uma opinião sobre a pata do elefante, só que olhando a pata de baixo, né? Aquela patona. Não é assim que funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se manifestar. Nós não podemos ser prejudicados por uma atitude, por uma vontade, por um desejo de querer agradar esse ou aquele. Não é assim que funciona. E nisso a postura do Itamaraty está sendo muito cuidadosa. Basta ver as declarações desse ministro Carlos França, que restabeleceu o bom senso. Porque o chanceler anterior, menino maluquinho totalmente doidão. O Ernesto Araújo seria capaz de falar uma barbaridade qualquer, como disse várias barbaridades a respeito do coronavírus dando pancada na China. Era um doidivanas. Então, esse aqui vem orientando bem e a posição do governo está correta, cuidadosa, o que é importante. Vamos ver quais vão ser as manifestações daqui para frente, claro, ao sabor dos próximos momentos. Se você tem o que já aconteceu em outros momentos de ataques absurdos, eu me refiro a atacar o hospital, a gente viu isso inclusive com ataques feitos pela OTAN. Aí a condenação é quase que um imperativo. Vamos acompanhar.